Boa noite, casais da igreja, casais convidados, convidadas. Nosso programa Ministério de Casais, hoje, da Igreja em Ribeirão das Neves. E nós estamos lendo o livro Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento? Do irmão Miguel Mar, da editora Árvore da Vida. Eu espero que essa palavra possa te ajudar um pouco aí no relacionamento. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, a primeira parte, e vamos deixar a segunda parte do capítulo para o próximo casal. Meu nome é Conceição, e esse aqui é o meu marido, meu companheiro nas tribulações e nas alegrias, Hermógenes. Amém. Bora ler, Hermógenes? Bora ler. O nosso sentimento concernente a essa leitura, todos vocês que estão ouvindo, né? E todos vocês que foram convidados por outros casais, é que vocês possam abrir o coração, né? Nós vamos ler um livro muito bom, né? E também um capítulo muito bom. Esperamos que vocês possam estar desfrutando, né? Assim como nós desfrutamos. E usem de simplicidade para entender o que nós estamos lendo. Amém? Jesus é o Senhor. Então Amém. Vamos começar. Vamos ler o título juntos, né? Vamos. Abençoados pelo encabeçamento. O desejo de Deus nos tempos finais é que Cristo encabece todas as coisas para trazer a ordem de volta ao universo. Deus havia estabelecido uma ordem logo no início de sua criação. Entretanto, ela foi quebrada por Satanás, um arcanjo extremamente capaz, considerado sinete da perfeição nas Escrituras. O desejo de Satanás, ao sair de sua posição na ordem estabelecida por Deus, era se tornar igual a Deus. Ao tomar essa atitude, ele se rebelou e, por meio dessa rebelião, trouxe confusão e caos para todo o universo. Então, aqui a gente já vê logo, não é? Por que que o mundo está essa bagunça que está hoje, né? Parece que as coisas estão tentando funcionar ao contrário. Tudo isso foi por causa da rebelião de Satanás, que aconteceu há muito tempo atrás. Senhor Jesus. Amém. Amado leitor, por meio de mim e de você, Deus quer restabelecer a ordem do universo. Porém, para isso, Ele precisa estabelecer sua ordem em nossa casa. Isso pode até parecer insignificante, a ponto de você pensar: a ordem da casa, quem estabelece, é o marido e a mulher. Entenda que não é simples assim. Estamos falando de algo profundo, o propósito eterno de Deus. Se Cristo conseguir ser cabeça em sua casa de fato, então aonde você chegar, também haverá encabeçamento. Na conclusão desta era, como vemos na palavra de Deus, Cristo será o cabeça sobre todas as coisas. O começo, entretanto, terá sido em nossa casa. Por isso, não veja a ordem em casa simplesmente como algo pessoal. Ela está diretamente relacionada ao plano eterno de Deus. Então tudo começou um caos, né? Por causa de uma desordem, por causa de uma desobediência. Rebelião. E, entretanto, Deus quer trazer o quê? Tudo à ordem de novo. E aqui é bem claro. O começo, entretanto, terá sido aonde? Em nossa casa. Por isso, não veja a ordem em casa simplesmente como algo pessoal. Ela está diretamente relacionada ao eterno plano de Deus. No primeiro capítulo, eu me dirigi às mulheres. Neste chegou o momento dos maridos. Assim como fiz com os maridos no capítulo 1, aconselho as esposas a não tomar as palavras deste capítulo com intenção de exigir do cônjuge determinadas atitudes. Pelo contrário, ao lê-lo,
elas devem entender a posição do marido no plano de Deus, orar por eles e assim tornar-se capacitadas a ajudá-los. Então, a palavra de Deus não é para nós ficarmos cobrando atitudes uns dos outros, mas é para nós tomarmos conhecimento da vontade de Deus e orarmos uns pelos outros para que nós juntos possamos alcançar, praticar essa vontade de Deus. A primeira lição. Passemos ao que Deus tem para os maridos em 1 Coríntios 11, 3. Vamos ler na nossa Bíblia? 1 Coríntios 11, 3. Já deixei marcadinho aqui. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Note que nesse versículo temos duas menções para o homem e apenas uma para a mulher. Para a mulher temos o homem, o cabeça da mulher. Já para o homem temos Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher. Então nós vamos começar a entender a primeira lição. Nós já entramos nela, e o versículo base foi 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Fala bem claro: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Na primeira parte do versículo, extraímos a primeira lição do homem: submissão. Muitos homens não conseguem ver essa lição quando leem esse versículo, ou seja, não conseguem ver Cristo como cabeça do homem, só conseguem ver a segunda parte, que o homem é o cabeça da mulher. Logo, quando lemos o versículo sem prestar a devida atenção a essa ordem, não conseguimos ver que Cristo é o cabeça do homem. Por isso, a primeira lição que o homem necessita aprender é a da submissão. Então, aqui já vemos a ordem estabelecida por Deus. Deus, Cristo, o homem, a mulher. E o homem, ele precisa se submeter a Cristo. A ordem apresentada na Bíblia é muito importante. Primeiro, Cristo é o cabeça de todo homem. Observe, mais uma vez, a corrente completa descrita no versículo: Deus, Cristo, o homem e a mulher. Nessa ordem estabelecida por Deus, a vida, a vontade e a autoridade divinas fluem. Diante disso, podemos ver que o homem é peça muito importante em casa, porque a ele cabe estar conectado com Cristo, conforme a corrente completa revelada no versículo. Se o homem não está conectado com Cristo, como Cristo fluirá para casa? Essa responsabilidade na ordem estabelecida por Deus é muito séria. Ao olhar para a família, você, marido, deseja que haja submissão na casa? Pois saiba que deve ser o primeiro a aprender a submissão. Quem não tem a experiência de submissão não pode esperar nem exigir submissão de ninguém. Então, a primeira lição é submissão. Então, quando o marido ele olha para a família, ele deseja que haja o quê? Submissão em casa. Mas para que haja submissão em casa, ele primeiro precisa de quê? De se submeter. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos. Quero fazer uma pergunta a você, querido irmão. Existe ou não submissão a Cristo? Provavelmente você deseja que sua esposa conheça a vontade de Deus e a faça. Porém, quanto a você? Você conhece a vontade de Cristo? Você a faz? Veja bem, a ordem não é o homem, mulher, Cristo e Deus. Nessa ordem, Deus estaria no final como escravo para fazer nossa vontade. A ordem é Deus, Cristo, homem e mulher. Diante dessa realidade apresentada na palavra de Deus, qual é a responsabilidade dos maridos? Nós
homens e esposos, somos o elo entre Cristo e a família. Você quer que a sua família fique em pé? A responsabilidade é sua. O homem é como o esqueleto humano, isto é, dá suporte, sustentação a todo o corpo. Se não aprendermos o que é submissão, nunca teremos autoridade. Deus dá autoridade apenas a quem tem submissão. Amém. Então, o homem é o elo entre Cristo e a família. É ele que dá suporte. Então, essa responsabilidade que está sobre os maridos, né, é muito grande. Acerca disso, aliás, o exemplo de Cristo, nós vamos ver agora o exemplo de Cristo. Acerca disso, a Bíblia traz versículos muito importantes sobre o exemplo de Cristo. Embora seja o cabeça do homem, Cristo aprendeu a lição de submissão para com Deus. Ele conhece a ordem estabelecida por Deus. Tremendo. Então agora nós vamos ver o exemplo de Cristo. Ele aprendeu a lição de submissão para com Deus. Hebreus 5, 8 a 9. Nós vamos ler na Bíblia. Se você tiver Bíblia aí na sua casa, você pode pegar, para nós lermos esses 2 versículos. Hebreus capítulo 5, versículos de 8 a 9. Fala assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essa obediência e ordem são evidenciadas. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Cristo aprendeu a obediência porque passou pela lição da submissão como ser humano. Evidentemente, como filho de Deus, ele sempre foi obediente. Porém, aqui na terra ele era um homem e precisava aprender a obediência, porque queria levar a humanidade até Deus. Obedecer a Deus foi o modo como se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus Cristo sabia que ele era o Filho de Deus e tinha um trono lá, né? Mas como homem, ele se humilhou, aprendeu a submissão e sofreu, né? Ele aprendeu a submissão pelas coisas que ele sofreu. E tudo isso foi para levar a humanidade até Deus. Amém. Para nos aprofundarmos um pouco mais nessa realidade, consideremos Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não se agarrou ao fato de ser igual a Deus. É possível ver o próprio Cristo se humilhando e se esvaziando para cumprir a vontade de Deus. Ele estava bem inserido na ordem estabelecida por Deus, que determinou que ele teria de morrer para salvar a humanidade. Isso não foi nada fácil, porque ele precisaria vencer como homem, pelo que foi obediente até a morte e morte de cruz. Então isso aí não foi o quê? Nada fácil. Por que não foi fácil? Porque ele precisaria vencer como homem, pelo que foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Então o princípio do Senhor era a obediência, ele aprendeu a obediência. A morte é como um vale profundo, e Cristo, de forma obediente, passou por esse vale. Entretanto, nos versículos seguintes, encontramos a virada, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Veja como Cristo é exemplo. Por ter se ajoelhado diante de Deus, todos se ajoelharão diante dele. Vendo então o exemplo de Jesus, a primeira lição que devemos aprender é humilhar-nos, como nos mostra 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amém. Vamos ler novamente na nossa Bíblia esses versículos de Filipenses 2, de 9 a 11, porque é a virada, né? A virada aqui, a gente vê a humildade, a humilhação, a submissão, e depois Deus o exaltou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, uma coisa que me impressiona nesse versículo aí é o finalzinho, porque até mesmo nessa virada de Jesus, né, de ter se humilhado, ter aprendido a submissão, e agora ele está sendo exaltado, ainda fala que é para a glória de Deus Pai. Então, tudo é para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Caro leitor e marido, faça a seguinte reflexão: como ser cabeça sem saber o que é submissão? Quantas vezes destruímos nossa casa por não conhecer a submissão a Cristo? Só sabemos dar ordens. Quanta destruição! Ó Senhor Jesus! Nós vamos agora ver um exemplo. Imagine que é preciso regar um jardim. Então pego uma mangueira, conecto-a à torneira e em seguida abro o registro. Contudo, percebo que não sai água. Então fico bravo e começo a reclamar. Não vem água. Essa mangueira deve estar entupida. Ela não serve para regar. Entretanto, antes de reclamar da mangueira, é preciso analisar se está saindo água da torneira. Acaso verifiquei se a torneira tem água? A mesma situação pode ser aplicada à família. Você, como marido, é a torneira da casa. Está saindo água da torneira e suprindo a mangueira para regar o jardim? O primeiro passo é aprender a ter Cristo como cabeça. O segundo é o homem como cabeça da mulher. No momento em que o marido se submete a Cristo, a bênção de Deus flui até ele. Então, do marido, a bênção poderá fluir para a esposa, e da esposa para todos da casa. Lembre-se, tudo começa com a submissão. Amém. Esse exemplo é muito bom, né? A mangueira e a torneira, né? Essa água seria a bênção, né? Que vem de Deus, vem diretamente de Deus. Então, o marido tem que estar trazendo essa bênção. Aí, quando abre a torneira, essa bênção flui. Essa bênção flui para a família, né? Para a esposa, para os filhos. Então, tudo começa com a submissão. Em Tiago 4,10, lemos: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Já na criação, a primeira lição destinada ao homem foi a submissão. Deus o criou e lhe disse que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não lhe pediu outras coisas, apenas obediência, submissão. Era como se dissesse: eu só peço que você obedeça. Não estou pedindo que você faça algo. Veja bem, Deus não determinou ao homem que cultivasse no jardim do Éden 1 milhão de hectares de plantas. Deus não lhe impôs uma carga para que fizesse muitas coisas, porque Deus é o supridor. Ele esperava apenas obediência do homem. Então, o que Deus esperava do homem quando o criou e o colocou no jardim do Éden? Deus esperava dele simplesmente o quê? Obediência. Esse é um princípio maravilhoso.
Cristo foi obediente e obediente até a cruz. Então Deus esperava de Adão o quê? Simplesmente obediência. Ele falou e Adão deveria obedecer. Como podemos ver, o começo de todas as coisas é a obediência. E é um princípio que permeia toda a Bíblia. O Cântico de Ana, em 1 Samuel 2, 3 e 5, mostra-nos como deve ser o nosso começo em todas as coisas. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Perceba que não começamos por cima, mas por baixo, ou seja, não sendo fortes, mas fracos diante do Senhor. Amém. Então, o que eu vejo aí desse cântico de Ana, né, é que toda bênção provém de Deus. Então, o homem, se quer bênção, ele precisa se submeter a Deus. Amém. Talvez você nunca tenha considerado essa passagem por esse ângulo, mas hoje Deus está falando porque quer dar-lhe um novo começo, quer encabeçar a sua casa. Querido leitor, você quer ter uma mudança real? Não ache que é capaz disso por si mesmo. Tampouco pense que pode fazer as coisas ou que é você quem manda em casa. Ter essa atitude o levará ao fracasso. Reconheça que você não pode nada. E assim como Ana declarou a Deus em seu cântico, declare também: Senhor Jesus, não posso nada sem ti. Reconheço que estou dentro da ordem que estabeleceste. Quero ter um novo começo. Capacita-me, Senhor. Encabeça a minha casa. Eu vou só repetir esse pedaço. Ele é muito claro sobre essa questão da obediência. Senhor Jesus, não posso nada sem ti. Reconheço que estou dentro da ordem que estabeleceste. Está vendo? Deus tem uma ordem. E eu e você que está nos ouvindo, nós precisamos reconhecer essa ordem. Quero ter um novo começo. Está vendo a questão de simplicidade? Capacita-me, Senhor, encabeça minha casa. Amém. Esse princípio é maravilhoso. Prosseguindo na passagem de 1 Samuel 2, lemos: O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Versículos 6 e 8, de 1 Samuel capítulo 2. Tudo começa com Cristo sendo nosso cabeça. Olha como é que é claro. Essa é a primeira lição. Precisamos humilhar-nos e aprender a submissão. Somente com essas lições poderemos aprender a ser cabeça. Deus exalta, Deus humilha. Deus empobrece, Deus enriquece. Tudo provém de Deus. Vamos prosseguir aqui. Sujeição mútua. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É muito interessante que a palavra nessa passagem revele sujeição mútua. Por quê? Porque o encabeçamento de Cristo significa que ele pode usar qualquer pessoa para dar ordem ou direção a você, inclusive a esposa. Deus usa sua esposa para dar sugestão. E quando você percebe, é o Senhor Jesus dando direção. Por que digo isso? Preste atenção. Deus criou a mulher como auxiliadora idônea. Em outras palavras, a Bíblia diz: o homem sozinho não dá conta. Agora responda-me. Se desse conta sozinho, o homem precisaria de auxiliadora? Para os homens, não é tão fácil admitir isso, mas a verdade
mas é a verdade, e lhes faz bem reconhecer que precisam de auxiliadora. Esse finalzinho aqui é tremendo. Para os homens não é tão fácil admitir isso, mas é a verdade, e é a verdade mesmo. Porque se não fosse a verdade, não havia necessidade de Deus edificar-lhe uma auxiliadora. E esse ponto ele é muito, muito encorajador, porque é Deus dando direção. Quando a esposa ela comenta algo, ela fala algo, nós maridos precisamos ter um ouvido atento, ter discernimento, porque talvez naquele falar ali, Deus está dando uma direção. Amém? Então para os homens não é tão fácil admitir isso, mas é a verdade. E lhes faz bem reconhecer que precisam de auxiliadora. Isso é bom. Deus criou uma auxiliadora porque o homem sozinho não é suficiente. E ainda mais, embora tenha função distinta, a auxiliadora é igual ao homem na essência. Se ambos têm a mesma essência, um consegue compreender o outro. São iguais na essência, mas diferentes na função. Não olhe as coisas do ponto de vista da função. Veja com a perspectiva da essência. Na essência, são iguais. Maravilha. Essa essência é a natureza humana. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm a natureza humana. Então, o marido, ele não pode ver a esposa como alguém inferior a ele, mas como um ser humano, igual a ele. Para compreender por que homem e mulher são iguais na essência, faço as seguintes perguntas. Você que é marido, tem defeitos? Provavelmente respondeu que sim. Sua esposa tem defeitos? Também acredito que a resposta foi positiva. Nesse caso, concluímos que ambos, marido e mulher, são iguais na essência, já que os dois têm defeitos. Sendo assim, considere: por que você julga sua esposa por causa do defeito dela, como se você não tivesse? É porque você está julgando pela perspectiva da função e não da essência. A mulher deve igualmente considerar: você tem virtudes? Seu marido tem virtudes? Creio que sua esposa foi positiva para ambas as perguntas. Sua resposta. Veja só que maravilhoso. Seu marido tem virtudes, não apenas defeitos. Portanto, é necessário parar de reclamar. Precisamos ver que Deus criou a auxiliadora, por isso nos diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui tem um segredinho, né? Quando você começar a ver os defeitos do seu marido, lembre-se que ele também tem virtudes. Comece a lembrar das virtudes e isso vai equilibrar o seu sentimento aí na hora, com respeito a ele. O modelo de como se deve amar. Chamo agora sua atenção para a leitura de Efésios 5, 22 e 23, trecho em que Deus fala para a mulher e para o homem, isto é, para a esposa e para o esposo. Não faremos uma leitura com ênfase na porção destinada às esposas, porque este capítulo é dedicado a você, esposo. E qual é o grande problema? É que quando Deus falou para as mulheres, os homens só ouviram o trecho destinado a elas. É por esse motivo que os maridos gostam tanto de Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Entretanto, querido leitor, precisa ficar muito claro que nesse trecho da palavra, Deus falou para a sua esposa e não a você que é marido. Por isso, faça o seguinte alerta: não fique ouvindo a conversa dos outros, pois Deus fala individualmente para a esposa e individualmente para o esposo. Quando Deus fala algo para o seu cônjuge, por qual motivo você quer ouvir? Nosso ser caído deseja ouvir a conversa de Deus com o nosso cônjuge, para depois exigir que ele faça exatamente o que foi determinado na conversa que ouvimos entre Deus e ele. Por isso, amado leitor, aconselho você a esquecer o versículo 22, porque não é para você, e sim para a sua esposa. Foi bem claro, né?
Esse finalzinho aqui fala para quê? Para nós esquecermos do versículo 22. Não vamos ficar batendo na tecla, né? Gostamos de falar, ler e tal, e frisar. Então, esse versículo é para quem? Não é para nós, e sim para nossas esposas. Amém. Aleluia! Após a palavra destinada às mulheres no versículo 22, lemos em Efésios 5:23. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. O que geralmente acontece é que, ao ler isso, os maridos destacam unicamente o seguinte: o marido é o cabeça da mulher, e não leem a continuação, como também Cristo é o cabeça da igreja. Pergunto a você, caro leitor, como você deve ser o cabeça da esposa? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, desse modo você deve saber como Cristo é o cabeça da igreja. Somente assim compreenderá como é ser o cabeça da esposa. A Bíblia não é como os livros seculares, que tratam sobre quem é que manda e destacam isoladamente essa parte da palavra. O marido é o cabeça da mulher. Não. A palavra de Deus é completa e nos instrui que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Amém. Então, qual que é a maneira do marido ser o cabeça da esposa? É a mesma maneira que Cristo é o cabeça da igreja. Vamos ver como é que é isso? Considere. Quem sabe ser cabeça? Cristo ou você? Sabemos que é Cristo. Logo, com quem devemos aprender a ser cabeça? Com Cristo. O que a cabeça faz com a igreja é o salvador do corpo. O cabeça salva. Consequentemente, descobrimos que o cabeça aqui não é para mandar ou condenar, mas para salvar. O versículo diz isso de maneira muito clara. Ser o cabeça significa ter a responsabilidade de salvar a esposa e a família. Tremendo, maravilhoso. Ser o cabeça significa ter a responsabilidade, está vendo? De salvar a esposa e a família, assim como Cristo ama a igreja. Então, ele está sob a responsabilidade dele. Então, sobre a família, está o quê? A responsabilidade do marido de fazer o quê? Salvar a esposa e a família. Maravilhoso. Amém. Avançando em Efésios 5, 25 a 27, nós vamos ler aqui na Bíblia. Efésios capítulo 5, 25 a 27. Fala assim: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Lemos: marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quero fazer uma pergunta íntima: como você ama sua esposa? Está ouvindo, marido? Eu fiz essa pergunta para mim, agora eu estou fazendo ela para você. Como você ama a sua esposa? Você a ama como o mundo ama? Como as pessoas do mundo amam? Precisamos de um modelo de amar, e esse modelo é Cristo. Você deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amar a esposa significa entregar-se por ela. Amém. Vale inserir aqui uma coisa, né, prática. Hoje em dia as pessoas estão com o hábito de seguir as outras nas redes sociais. Ficam vendo ali a vida, né, de um casal, de uma família. E aí eles ficam, puxa, como que é o amor deles e tal. E daí a pouco esse casal vai lá e separa. E aí é uma decepção, né, para quem está seguindo.
Então, aqui a gente vê que quem sabe amar é Cristo. Então, eu e você precisamos aprender a questão do amor com quem? Cristo. Com Cristo. E Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Se compararmos essas duas declarações, qual delas é a mais profunda? Viver para ou dar a vida por? Podemos afirmar, eu vivo para o Senhor. Mas não nos esqueçamos de que Ele deu a vida por nós. A função da esposa é viver para o marido, e a do marido é dar a vida pela esposa. Compreenda, esse o modelo que a Bíblia nos apresenta. Portanto, quem paga o maior preço, o marido ou a esposa? Segundo o modelo que a palavra nos apresenta, o marido deve pagar o maior preço. Todavia, muitas vezes, temos essa ordem invertida. É o que a gente está vendo hoje no mundo, né? A mulher dá a vida pelo homem, quando o homem é que deveria dar a vida por ela. Então aqui deixou claro, todavia, muitas vezes temos essa ordem invertida. É o que mais acontece hoje. A mulher dá a vida pelo homem. E, na verdade, segundo Deus, é ao contrário. Isso aí deve ser ao contrário. Quando o homem é que deveria dar a vida por ela. Tá vendo? Então nós precisamos ficar claros disso. Por isso que a Bíblia é importante. A palavra de Deus é importantíssima para mim e para você, irmão. É importante para toda a nossa família. Amém? Nós precisamos entender o que Deus deseja para a nossa casa. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Primeiro, ele se entregou por ela. Segundo, ele a santificou. Você quer que a sua família seja santa? Lembre-se, o que você introduzir em casa alcançará a família inteira. Portanto, seja criterioso com o que você coloca dentro de casa. Então está aí, né? Uma grande responsabilidade para os homens, para os maridos. O que é que você está trazendo para dentro de casa? Isso vai influenciar a sua esposa e os seus filhos também. Então precisa orar, precisa considerar o que é que você está trazendo. E aquilo que você traz, você precisa santificar. Amém. Precisamos aprender isso. Aleluia. Como algo é santificado? O versículo 26 de Efésios 5 revela que a santificação vem pela purificação por meio da lavagem de água pela palavra. Preste atenção. Como a palavra de Deus é importante em sua vida e tudo depende dela. Se Cristo é sua cabeça, você deve ouvir as ordens que saem da cabeça, as palavras que a cabeça fala. Lave-se com a água da palavra. E não adianta ficar bravo com a esposa, muito menos xingá-la. É preciso lavá-la com a água da palavra, porque é isso que removerá as manchas, as rugas, os problemas. É isso o que a palavra nos diz. Então, se Cristo é a sua cabeça, você deve ouvir as ordens que saem da cabeça, as palavras que a cabeça fala. Lave-se com a água da palavra. Não adianta ficar bravo com a esposa e muito menos xingá-la. Nós precisamos ter um coração e um ouvido cheio de amor. Nossas esposas têm defeito, nós também temos defeito. Então nós precisamos ter esse coração amoroso de ouvi-las, compreendê-las, porque é salvação para a nossa casa. Então nós precisamos ter esse princípio. Então é isso que a palavra nos diz, não adianta ficar bravo. É preciso lavá-lo com a água da palavra, tanto a esposa como a nós. Porque é isso que vai fazer o quê? Vai remover as manchas, as rugas e os problemas que surgem na nossa casa. Ou seja, a água da palavra é que lava tudo isso. Nós precisamos entender, compreender, amar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Prosseguindo em Efésios 5, 28 e 29, lemos: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Tudo que você fizer contra a esposa, se voltará contra você. Talvez você se queixe dela, mas eu o convido a refletir um pouco, porque ela é assim.
Porque ela é assim, seja sincero e considere se você a provocou. Considere também se em algum momento você a agrediu. Saiba que se você agredir fisicamente, ao final você mesmo provará a dor dessa agressão, pois sua esposa é seu próprio corpo. Por outro lado, se você a trata bem, como a seu corpo, o benefício voltará para você. Não sou eu que falo, mas isso. Não sou eu que falo isso, mas Cristo. É a palavra que fala. Estou usando o versículo da Bíblia. Essa não é a teoria do Miguel. O Miguel é o autor do livro. Mas a palavra de Deus. Se você não gostar dessa teoria, discuta com quem? Com Deus. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Então aí está algo muito prático no relacionamento, né? No casamento. É aquilo que o mundo chama de a lei do retorno, né? E a Bíblia fala de plantar e colher. Então, o marido, como que ele vai querer uma esposa toda amorosa, toda carinhosa e delicada com ele, se ele a trata mal, né? Se ele é grosseiro com ela, não tem jeito, né? É igual, eu vou ser um pouquinho mais ousada do que o irmão Miguel, né? É tipo assim, ó, passou o dia inteiro fazendo raiva nela, provocando, arrumando discussão, falando grosseria com ela, aí à noite eles vão dormir, ele quer fazer sexo. Como assim? Isso não funciona dessa maneira com a mulher, não é? Então, quando o marido faz algo de positivo com a esposa, ele também vai receber, porque os dois são uma só carne, não é isso que a Bíblia diz? Lá em Gênesis 2:24, né? Que os dois se uniram e se tornaram uma só carne. Então, fez mal, vai receber mal, né? Fez o bem, vai receber também o bem. Bom, irmãos, nós vamos parar por aqui e deixar o restante deste capítulo para o próximo casal, né? Que vão ser o Charles e a Emanuela. Vão se preparando, Charles e Emanuela. E o Senhor abençoe todos vocês. Amém. Amém. Por um lado, nós ficamos alegres, né? Muitos alegres. E está compartilhando, né, um pouquinho essa preciosidade, né, que está em nossas mãos, com todos vocês, né, irmãos e irmãs, né, amigos e amigas, vocês casais que foram convidados, né? Nós nos sentimos alegres com isso. Por outro lado, é um princípio de Deus, né? Tanto o marido como a esposa, todos nós precisamos aprender esses princípios, porque são esses princípios que traz a bênção de Deus para a nossa casa. Quando nós somos obedientes, né, a esses princípios, que vêm do próprio Deus, que sai de Deus, passa por Cristo, passa pelo homem, chega até a mulher, alcança toda a casa. Se nós somos obedientes a esses princípios que nós lemos, a casa, a minha e a sua casa, será abençoada. Amém. Amém? Amém. Eu queria fazer uma oração, né, em nome de Jesus, para abençoar todos vocês, tá? Casais, são preciosos diante de Deus. Amém? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esta noite nós oramos cheios de alegria. Amém. Cheios de paz. Amém. Senhor, nos cobre com teu sangue. Sim, Jesus. Nós temos as nossas fraquezas. Verdade. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas. Sim. Os nossos anseios. Sim. Mas aleluia pela sua palavra. Amém. A sua palavra vem trazer claridade para nós. Sim. Vem ser luz para nós. Amém. Essa noite nós abençoamos todos os casais da igreja. Sim, amém. Também abençoamos todos os casais que foram convidados Sim. a ouvir essa live. Amém. Nós os abençoamos em teu nome. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem cuidado da nossa casa. Sim. O Senhor tem sido bênção para nós. Amém. Que essas palavras que nós acabamos de ler, Sim. que esses versículos que nós lemos, Sim. eles sejam como bênção para nós. Amém. Porque é a sua palavra nos dando direção e trazendo a sua bênção para dentro do nosso lar. Amém. Por isso, nessa noite, nós abençoamos os casais da igreja Sim. e aqueles que estão nos ouvindo. E que Deus abençoe a sua casa, Amém. em nome de Jesus. Amém. Se você gostou, divulgue. Certamente tem alguém, algum casal amigo, né, que você conhece.
que está necessitando ouvir uma palavra de amor, uma palavra de consolo, tá bom? Divulgue. Quanto mais você divulgar, mais o YouTube vai entender que mais pessoas precisam. Amém? Por isso nós queremos te encorajar. Também dê o seu like, é muito importante para nós, né? O nosso desejo é prosseguir avançando com o Senhor e cooperando com o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, Amém. o esposo, a esposa e os filhos, e que seja uma casa abençoada em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite.